maneira de estudar diretamente o Spinosaurus, porque ele está extinto. Nenhum animal como esse viveu nos últimos 70 milhões de anos, e nunca mais vai viver. Tudo que nós temos são cacos de rochas que pegaram seu formato emprestado dos ossos desses animais. Isso significa que os cientistas que se propõem a estudar o Spinosaurus têm que ser muito criativos metodologicamente. Mas todos esses métodos, de uma forma ou de outra, seguem o princípio da comparação. Para nos aproximarmos de propostas razoáveis, usamos comparações entre seres extintos e seres viventes. Às vezes ajuda, e às vezes atrapalha. Mas com o Spinosaurus não existe nada comparável. Já existiam muitos motivos para imaginar que o Spinosaurus, assim como todos os espinosaurídeos em algum nível, vivia próximo da água e devia ser capaz de nadar. O que também é bastante óbvio em Jurassic Park 3. Mas as similaridades entre Oxalaia e Spinosaurus, baseada na qualidade do material, é grande o suficiente para que alguns cientistas classifiquem Oxalaia como sinônimo de Spinosaurus, propondo que Oxalaia poderia ser uma subespécie de Spinosaurus brasileiro. Isso é incrível porque significa que, independente do status taxonômico, existiu um espinosaurídeo gigante no Brasil, possivelmente tão grande quanto o próprio Spinosaurus. Na história, tínhamos pelo menos um bom exemplo de cada uma das partes mais importantes do Spinosaurus, e somos capazes de reconstruir esse animal melhor do que nunca. Mas não é razoável pensar que acabaram as surpresas vindas desse dinossauro, porque só começamos a entender o seu modo de vida. Não existe nenhum outro caso de readaptação para a vida aquática. Aparentemente, esse é um grupo muito terrestre, que por mais que tenha vivido por centenas de milhões de anos e atingido uma diversidade absurda, eles nunca transicionaram totalmente para a vida aquática e geralmente não chegam nem a ser semi-aquáticos. Isso é estranho porque é algo que acontece. A família Spinosauridae fez sucesso numa boa parte do mundo do início até o meio do Cretáceo, de 139 até 93 milhões de anos, durando mais de 46 milhões de anos, um período muito grande para famílias de vertebrados. Sabemos que os primeiros deles viveram no final do Jurássico, mas eles só se encontraram mesmo do início até o meio do Cretáceo. É difícil determinar a extensão temporal do Spinosaurus em si com tão poucos fósseis, mas acreditamos que ele tenha durado entre 99 e 93 milhões de anos. Ou seja, eles foram extintos 27 milhões de anos antes dos Tyrannosaurus Rex existirem. Dr. Ibrahim estima que o neótipo tenha sido escavado em um depósito de 95 milhões de anos, comum principalmente para as linhagens que ficam gigantes, desaparecer sem notícia de um motivo. O Cretáceo é um período muito grande, lembrem sempre disso, ele dura 79 milhões de anos. Significa que tem mais tempo entre o começo e o fim do Cretáceo do que da extinção dos dinossauros até hoje. Então não é porque dois animais foram do Cretáceo que eles conviveram. Até porque isso também depende da distribuição geográfica. Na época em que Spinosaurus viveu, a América do Sul e a África eram separadas apenas por um mar raso e curto, o jovem Oceano Atlântico, que apenas começava a se formar. A América do Sul era banhada por um imenso mar continental que inundava uma boa parte da Amazônia. E o norte da África era dividido em dois por um mar continental de proporção semelhante, o mar Transsaariano. A Europa existia como uma série de ilhas ao norte dessa região, e não como um continente contínuo. A umidade e o calor do Cretáceo alimentavam tempestades sazonais e formavam sistemas de rios gigantes. E o calor do Cretáceo alimentavam tempestades sazonais e formavam sistemas de rios gigantescos nessa região. Eles atravessavam todo o deserto do Saara, fazendo dele um ecossistema muito diferente de um deserto. Essa região foi o lar de todos os espinosaurídeos gigantes que conhecemos. Espécies menores viveram na Europa e Ásia, mas parecia ter algo sobre o norte da África e da América do Sul que propiciava o gigantismo desses animais. Esse sistema aquático norte-africano, composto por rios, lagos, lagoas, pântanos e planícies alagáveis, ficou conhecido como o Rio dos Gigantes. São conhecidos. A ecologia do Spinosaurus é algo realmente impressionante. Ecologia não é conservação e ambientalismo como muitos associam, e sim o conjunto de relações entre os seres vivos e as muitas maneiras em que a energia é transferida entre os organismos. Chega a ser quase cômica a quantidade de carnívoros gigantes capazes de conviver nos arredores do Rio dos Gigantes.
Já foi muito sugerido que esse seria o lugar e o momento mais perigoso da história da Terra. Nenhuma outra formação tem um viés tão grande de carnívoros gigantes quanto a Kemkem. Então, esse pode ter sido um lugar em que ou se tornava um especialista ou se extinguia. Por que eles nunca se tornaram totalmente aquáticos? Muito provavelmente porque eles estavam reprodutivamente presos à terra. Mesmo supondo que ele pudesse nadar muito bem e ativamente, ele ainda precisaria nidificar na terra, porque até onde sabemos, nenhum dinossauro nunca deixou de pôr ovos para parir um filhote. Talvez seja por isso que a transição para formas totalmente aquáticas seja mais fácil para os mamíferos do que para os dinossauros. Como todos os dinossauros, espinossauros nascia de ovos relativamente pequenos e tinham que se alimentar freneticamente para crescer muito rápido durante seus primeiros anos de vida. A maioria não sobrevivia. Não sabemos como era a infância dos dinossauros, infelizmente. Não temos ideia se eles já nasciam com a vela ou se ela se desenvolvia conforme o amadurecimento. Mas eles deviam apostar na quantidade e não na qualidade dos filhotes. É possível que, enquanto jovem, ele fosse presa dos peixes do rio dos gigantes e só mais tarde a situação se invertesse. A possibilidade de cuidado parental existe, apesar de completamente especulativa. E reprodução parece ser algo capaz de explicar algumas das características estranhas desse animal. Sempre que somos incapazes de entender uma parte do Spinosaurus, colocamos a culpa na seleção sexual.